Irmãos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para podermos iniciar o nosso culto de agradecimento ao nosso Deus, onde nós podemos louvá-lo por tudo que Ele tem feito, não apenas os irmãos que estão aqui, mas também aqueles que estão em casa, nos acompanhando, que não podem estar aqui conosco. O Salmo de número 100 nos convida a louvar o Senhor da seguinte forma: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos confessar a nossa fé em nosso Deus. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos porque podemos te cultuar, mesmo que seja desta maneira, Senhor, com poucos irmãos aqui e outros que estão escutando e ouvindo, vendo assim o culto online, Senhor. Ó Deus, te rogamos para que esta situação não se prolongue mais, que possamos nos reunir como teu povo em um só lugar, no culto congregacional, Senhor, para a tua adoração. Nos ajuda a permanecermos firmes neste momento tão difícil, nesse momento onde muitas vezes nós olhamos e não entendemos o que está acontecendo, mas que sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a permanecermos firmes na fé. Nos ajuda a permanecermos caminhando em direção a Cristo. Que a nossa fé não vacile, mas que permaneça firme nas tuas promessas. Te rogamos pelos nossos irmãos enfermos, lembramos do nosso irmão, o diácono Ivo, como também o presbítero Williams, que o Senhor possa estar com esses irmãos, ajudando-os e dando assim a sua graça, que eles possam se recuperar e que possam, Senhor, mesmo na enfermidade, e assim que melhorar, continuarem louvando o teu nome. Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, esse culto, abençoa a pregação, abençoa o teu povo. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar o Salmo de número 100. Salmo 100b. Cantemos. Ah
sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, onde se encontra as 10 palavras de amor. Estas palavras, que nós chamamos de 10 palavras de amor, é o guia do povo de Deus para aqueles que estão em aliança com o Senhor, que nos conduz a vivermos uma vida santa e de modo digno ao Senhor. Êxodo capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás teu trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em resposta, vamos cantar o Salmo de número 1. Salmo de número 1. Então cantemos. Feliz aquele que não quer andar com ímpios, nem com eles se sentar, do seu escárnio sem
Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos ler do verso 18 até o verso 25. Depois vamos ler o dia do Senhor 14, onde se encontra a doutrina, no qual será exposta esta manhã. Mateus, capítulo 1. 18 a 25. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, nem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora o Catecismo de Heidelberg, dia do Senhor 14. Dia do Senhor 14, pergunta 35. O que você entende quando diz que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? Resposta: entendo que o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, tornou-se verdadeiro homem, da carne e do sangue da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Assim ele é, de fato, o descendente de Davi, igual a seus irmãos em tudo, mas sem pecado. Pergunta 36. Que importância tem para você Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Resposta: que ele é nosso mediador e com sua inocência e perfeita santidade cobre diante de Deus meu pecado, no qual foi concebido e nascido. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes, chegamos hoje no dia do Senhor 14 do Catecismo de Heidelberg. Esse é um dos dias do Senhor mais difíceis de se explicar, pois fala da encarnação do Filho de Deus. O Catecismo, na pergunta 35, diz que o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, tornou-se verdadeiro homem, da carne e do sangue da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Nós não entendemos isto completamente quando nós paramos para entender tudo isso com nossa própria mente, quando nós tentamos usar tudo aquilo que nós temos, nossa capacidade. Nós chegamos a um ponto em que podemos dizer: eu não consigo compreender, eu não entendo completamente. Então nos perguntamos: como o Filho de Deus se encarnou e permaneceu sendo verdadeiro Deus e ainda assim verdadeiro homem? Como isso é possível? Qual o propósito desta encarnação do Filho de Deus? E é sobre isso que eu quero pregar nesta manhã no seguinte tema: o Filho de Deus se encarna assumindo a natureza humana. O Filho de Deus se encarna assumindo a natureza humana. Em primeiro lugar, nós vamos ver o modo como essa encarnação aconteceu. Em segundo lugar, nós vamos ver o propósito da encarnação do Filho de Deus.
E em terceiro lugar, nós vamos ver a realidade da encarnação do Filho de Deus na vida de suas ovelhas. Em primeiro lugar, o modo da encarnação do Filho de Deus. Irmãos, quando nós paramos para pensar, a encarnação do Filho de Deus é um milagre neste mundo caído. É um milagre em que nós podemos ver que o Filho de Deus tomou para si a nossa natureza humana. Hoje em dia, muitos não acreditam que Jesus nasceu de uma virgem. Eles argumentam que é impossível isso acontecer, de uma virgem conceber e dar à luz a uma criança sem a ajuda de homem algum. Eles não aceitam que o motivo vem de Deus, que tudo isso acontece pelo poder todo-poderoso do nosso Senhor. Mas nós nos perguntamos como isso aconteceu e como ele não concebeu o pecado em sua natureza humana. Irmãos, esta foi a pergunta na leitura que nós fizemos da Virgem Maria, ou melhor, no paralelo em Lucas capítulo 1, verso 34, onde a própria Maria, quando o anjo disse que ela ficaria grávida de uma criança, Maria imediatamente pergunta: como será isso? Pois não tinham relação com homem algum. Maria era virgem e desposada com José. Ela ficou sem compreender como ela ficaria grávida sem ter relação sexual com homem algum. Então, qual foi a resposta do anjo? O anjo imediatamente responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. E assim aconteceu a concepção e o nascimento do Senhor Jesus Cristo, como sendo uma obra do Espírito Santo. Como exatamente o Espírito Santo fez em cada detalhe, nós não sabemos. Mas de uma forma milagrosa, o Espírito Santo criou um corpo para o Filho de Deus dentro do ventre de Maria. De uma forma milagrosa, ele trabalhou em Maria de tal maneira que não precisou de intervenção humana. O Espírito Santo, com o seu poder, envolveu o ente santo de tal maneira que Maria concebeu aquela criança, mas sem pecado. Jesus assumiu a nossa natureza humana, corpo e alma, mas sem pecado algum. O Filho de Deus se tornou semelhante a cada um de nós em nossa natureza, mas sem pecado algum. E quando nós paramos para entender, é difícil. Porém, em nossa limitação, nós podemos apenas explicar isto dessa maneira e nesse limite. O próprio Deus não nos revelou em cada detalhe como foi exatamente isso. E com certeza, a própria Maria não entendeu completamente como foi esse milagre. Mas o que chama a atenção aqui no nosso texto, uma das coisas é a obra do Espírito Santo na encarnação do Filho de Deus. Nos faz lembrar de Gênesis capítulo 1, que fala do Espírito Santo pairando sobre a face do abismo. Ele trabalhando na criação de todas as coisas. O Salmo 104, verso 30 diz: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Assim como na criação, o Espírito Santo estava trabalhando ativamente, assim também podemos ver o Espírito Santo trabalhando na encarnação do Filho de Deus. Vemos ele fazendo Maria conceber a criança, vendo ele com seu poder envolvendo Maria e protegendo o que foi gerado em sua barriga, para que assim ele ficasse livre do pecado, fazendo com que o Filho de Deus adquirisse corpo e alma, mas não o pecado dela. Somente pelo trabalho do Espírito Santo é que Jesus pôde tornar-se como nosso mediador. Graças à ação do Espírito Santo, foi possível que Jesus ter a nossa carne, ter a nossa alma. E mais, graças ao Espírito Santo, Jesus foi equipado,
fortalecido e sustentado para ser nosso mediador. Através do poder do Espírito Santo, ele resistiu a todas as tentações, viveu como uma pessoa sem pecado, fez milagres e foi capaz de sofrer e pagar pelos nossos pecados. Assim ele se tornou o nosso mediador. Assim ele se tornou aquele que trabalhou para nos salvar no poder do Espírito Santo, com a sua inocência, com a sua perfeita santidade. O nosso Senhor, ele cobre todos os nossos pecados. Aos olhos de Deus, nós somos tratados agora como pessoas sem pecados algum. Pois quando Deus olha para nós, ele vê o próprio Cristo. É isto que ele fez por nós, assumindo a nossa natureza. Foi isso que ele fez, descendo do céu, se esvaziando por cada um de nós. E por isso nós devemos nos maravilhar. Nós podemos ver o Filho trabalhando, se esforçando, descendo para ser igual a nós, pecadores, mas sem pecado. Nós vemos o próprio Espírito Santo trabalhando para que nós pudéssemos ter um Salvador que se compadecesse de nós. E é isso que nos leva ao nosso segundo ponto: o propósito da encarnação do Filho de Deus. Irmãos, o propósito da encarnação de Jesus. O próprio anjo disse a José naquele momento. Ele disse em Mateus capítulo 1, verso 21: ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O propósito da encarnação do Filho de Deus é salvar o povo escolhido do Senhor. O Filho de Deus recebeu um nome apropriado que mostra a sua missão neste mundo. Ele recebeu o nome de Jesus, que significa Salvador, aquele que salva. Isso é o que nós confessamos no dia do Senhor 11, pergunta 29. O nome Jesus significa Salvador. Por que o Filho de Deus tem esse nome? Porque ele nos salva de todos os nossos pecados e porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. O Filho de Deus veio salvar a humanidade do seu pecado. Vocês devem estar lembrados do que aconteceu lá no paraíso. Deixe-me lembrar-lhes disso. No início, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A ele foi dada a tarefa de governar a terra em nome de Deus. O homem também recebeu a tarefa de ser fecundo e se multiplicar sobre a face da terra. No paraíso, o homem fazia a vontade de Deus com alegria. Nós podemos ver que não havia sofrimento algum na vida do homem. Não encontramos nada na criação de Deus que fizesse com que o homem ficasse triste ou que estivesse cheio de sofrimento, pois a palavra de Deus diz que o próprio Senhor, depois que criou tudo, ele disse: eis que era tudo muito bom. Tudo que Deus havia criado era muito bom, maravilhoso, glorificava o nome dele. O próprio Deus, ele vinha até o jardim do Éden toda a tarde para conversar com o homem face a face. A comunhão com Deus trazia alegria, trazia paz ao homem. O homem não precisava de mais nada para a consolação, porque não existia nada que o homem, nada neste mundo que trouxesse sofrimento e tristeza para o homem. Porém, quando Adão e Eva jogaram fora as bênçãos de Deus, quando eles ouviram a voz de Satanás e comeram do fruto proibido, nós vemos Deus expulsando o casal do jardim do Éden. O motivo era que Deus queria purificar o seu jardim. Ele não queria o pecado em seu jardim. Ele não queria mais o pecador em sua frente, pois agora o homem está cheio de pecado. Após a queda, nós lemos nas páginas das Sagradas Escrituras sobre o primeiro assassinato.
Nós vemos Lameque que tomou para si 2 mulheres, matando 2 homens e se orgulhando na frente das 2 mulheres. Vemos a humanidade se recusando de se espalhar, de se multiplicar, de povoar a terra, construindo a Torre de Babel e contrariando assim a ordem de Deus. Nós vemos o próprio Senhor declarando: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Gênesis 6:5. Em outras palavras, quando o Senhor olha para a humanidade, o Senhor não encontra bem algum. O Senhor não encontra nada de bom no homem. Tudo no homem está corrompido. E por causa disso, Deus envia o dilúvio para acabar com a humanidade. Deus preserva Noé e sua família. Ele recomeça a humanidade novamente. Porém, Noé e seus descendentes ainda continuam com a natureza pecaminosa. Então o homem, quando nós olhamos, ele precisa de salvação dos seus pecados. Se Deus resolvesse enviar mais um dilúvio, ele estaria corretíssimo, porque a humanidade, os descendentes de Adão, continua cheia de pecado, não consegue fazer nada de bom, nada mudou, o pecado não sumiu, continua aí. A natureza, ela continua sendo maligna, continua tentando destruir Deus e seu reino. É por isso que logo após a queda do homem, o Senhor prometeu um Salvador para os seus escolhidos. Podemos ler sobre isso em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E quem é esse Salvador? É o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Deus cumpriu a promessa ao enviar o seu Filho. Em Gálatas 4, verso 4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E Jesus Cristo, ele confirma exatamente isso em Marcos 4:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, graças a Deus que enviou o seu Filho amado como nosso Salvador. Graças a Deus que o seu Filho tomou para si a nossa natureza. Ele carregou sobre si a ira de Deus por causa do nosso pecado. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. E Filipenses 2, 6 a 7 ainda diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Nestes 2 textos que acabei de citar, mostra como é grande o amor do nosso Deus para com o seu povo escolhido em Cristo. O texto diz, Paulo diz que ele se tornou pobre, sendo rico, e nós entendemos muito bem isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é aquele que tem tudo. E Paulo diz, ele se fez pobre, ele deixou tudo lá, a sua glória, assumindo a nossa natureza humana, fazendo-se igual a nós. Paulo diz, ele se esvaziou, ele assumiu a nossa natureza, mesmo sendo Deus, ele não quis aqui na terra ser igual a Deus, mas ele diz aqui na terra, ele assumiu a forma de servo, de um escravo, para servir pecadores como nós.
Isso é se tornar pobre. Ele veio para carregar a nossa maldição sobre os seus ombros. Ele veio para carregar a ira de Deus em nosso lugar. Ele veio para sofrer em nosso lugar, para nos salvar. É isto que este servo faz. É o servo sofredor. É o servo que sofre em nosso lugar. É o servo que sofre o castigo de Deus em nosso lugar. É o servo que está abrindo mão de sua própria vida para salvar pecadores como nós. Irmãos, nós só podemos louvar, mesmo sem entender completamente a encarnação de Jesus Cristo. Nós não conseguimos entender, como o Catecismo confessa, como o eterno Filho de Deus, que é e permanece verdadeiro e eterno Deus, tornou-se verdadeiro homem, da carne e do sangue da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. E nós não precisamos entender isso completamente. Devemos aceitar por fé, e é exatamente isso que nós fazemos. Maria, ela não tenta entender o que não foi revelado completamente a ela, pois ela também tinha dúvidas, mas ela aceitou com fé a encarnação do Filho de Deus, que veio como Salvador. Porém, meus irmãos, nós entendemos o propósito da encarnação do Filho de Deus. Nós entendemos o propósito porque Cristo se encarnou em nossa carne, porque Ele assumiu a nossa natureza. Irmãos, Ele caminhou entre nós. O próprio Deus andou entre pecadores. O próprio Deus falou pessoalmente com pecadores sem que os pecadores pudessem morrer. Isso é um milagre da encarnação de Cristo. Não houve um momento mais especial, ou que podemos dizer, em que Deus esteve mais próximo do homem, que não fosse na encarnação do Filho de Deus. O nosso Senhor, Ele assumiu a nossa natureza. O nosso Senhor, Ele se tornou igual a cada um de nós. A cada um de nós, mas sem o pecado. E por isso, para ser o nosso mediador, para ser o nosso Salvador, para entender as nossas lutas, Ele assumiu a nossa natureza, para sofrer as nossas profundas dores e terrores. Conheceu de uma maneira profunda a nossa natureza corrupta e todas as fraquezas e necessidades. Carregou nossos pecados sobre o seu ombro durante toda a sua vida. Suportou o abandono, enfrentou a solidão, enfrentou zombaria e difamação. Foi preso como criminoso, julgado como criminoso, inocentado pelos gentios, mas acusado e condenado pelos judeus, o seu povo. Mesmo assim, Ele continuou carregando sobre os seus ombros os nossos pecados. Foi espancado até derramar sangue. Carregou a sua cruz, o instrumento da sua morte. Na cruz Ele suportou as agonias e tormentos do inferno. Desceu à sepultura. No terceiro dia ressurgiu e mostrou a todos que o propósito da sua encarnação foi cumprido. Ele salvou o seu povo da escravidão, do pecado e do diabo. Ele salvou o seu povo do inferno de fogo. Ele reconciliou o seu povo com o seu Pai. Isto é o Evangelho da encarnação. Irmãos, quando nós pensamos em tudo isso, quando nós ouvimos tudo isso, qual é a consequência da encarnação do Filho de Deus em sua vida quando você confessa essa verdade domingo após domingo, com as palavras do credo apostólico? Qual é a realidade de vida daqueles que foram salvos pelo Filho encarnado de Deus? Esse é o nosso terceiro e último ponto, a realidade da encarnação na vida dos filhos de Deus. Irmãos, a realidade da encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, mudou a nossa vida.
Em Adão nós pecamos e nos tornamos inimigos de Deus. Em Adão nós fizemos uma aliança com Satanás. Em Adão fomos expulsos do jardim do Éden. Em Adão nos tornamos alvo constante da ira de Deus. Em Adão nós perdemos comunhão com o nosso Deus. Em Adão não podíamos entrar na presença de Deus. Em Adão vivemos como filhos da desobediência, filhos da ira. Em Adão não tínhamos esperança, não tínhamos consolo. Em Adão merecíamos o inferno, longe do amor de Deus. Em Adão vemos o Senhor Deus bem distante de nós, derramando a sua ira. É triste quando nós pensamos sobre isso, mas é a realidade da humanidade mergulhada no pecado. Porém, quando nós olhamos para o amor de Deus em seu Filho amado, não há como não se emocionar, não há como não chorar de alegria. Na encarnação do Filho de Deus, nós somos perdoados e nos tornamos amigos de Deus. Na encarnação do Filho de Deus, nós somos chamados agora, nós entramos na aliança com Deus. Na encarnação nós somos chamados agora para morarmos na Nova Jerusalém. Na encarnação do Filho de Deus, nos tornamos alvo constante do amor de Deus. Na encarnação do Filho de Deus, nós ganhamos comunhão com Deus. Na encarnação do Filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Na encarnação do Filho de Deus, nós agora temos esperança, nós temos consolo. Irmãos, por causa de Cristo, nós agora merecemos o céu e não o inferno. Na encarnação do Filho de Deus, nós vemos Deus perto de nós. Mateus 1,23 confirma essa verdade. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, existe realidade mais linda do que essa na encarnação de Jesus, o Filho de Deus. Não precisamos procurar consolo em outro lugar, não precisamos procurar alegria em outro lugar, não precisamos procurar conforto em mais nada. O nosso Deus está do nosso lado, é o nosso Emanuel. Quando nós estamos sofrendo com sofrimentos terríveis, quando nós estamos passando por esse momento de, como dizem, de pandemias por causa desse vírus, não precisamos entrar em desespero, não precisamos chorar, não precisamos tentar nos matar, pois nós temos o nosso Deus do nosso lado que nos consola. Nós temos um Deus que está presente do nosso lado como a nossa âncora. Nós temos alguém que está pronto para nos ajudar em todos os momentos. Ele é o nosso Emanuel, aquele que se fez carne, aquele que assumiu a nossa natureza, aquele que sentiu as nossas dores, aquele que foi tentado igual a cada um de nós, mas sem pecado. Ele conhece as nossas dores, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece aquilo que nós necessitamos. Mas onde está esse Deus? Ele está do nosso lado, ele está sempre presente em nossas vidas. Muitas vezes por causa do nosso pecado, da nossa fraqueza e muitas vezes até incredulidade, nós não percebemos isso. Muitas vezes queremos lutar com o mundo com as nossas próprias armas mundanas, muitas vezes, armas carnais, e não paramos para olhar para o Filho de Deus que está do nosso lado, que nos deu o seu próprio Espírito para habitar em nós. A nossa realidade ela muda por causa da encarnação do Filho de Deus. É isso que nos faz diferente do mundo lá fora. É isso que nos torna felizes. É isso que nos faz ter consolo. É isso que nos faz estar aqui consolados e não desesperados. É isso que nos faz saber que, apesar de todo esse alarde do mundo inteiro, que nós muitas vezes até duvidamos de tudo isso, que muitas vezes achamos que talvez não seja tudo o que estão dizendo,
nós podemos olhar para Cristo, podemos descansar nele. Não existe Deus melhor do que este, meus irmãos. Não existe Salvador que se importe tanto conosco como o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele está do nosso lado. Ele prometeu isso, que ele não queria nos abandonar. E foi isso que ele fez. Quando ele subiu ao céu, ele nos deu o seu Espírito para habitar em nós. Assim ele pode estar junto conosco todos os dias. Quando nós precisamos de consolo, ele está presente em nossa vida. Quando precisamos tomar alguma decisão, ele está presente em nossa vida. Quando precisamos de fé, ele está lá para nos sustentar e nos fazer caminhar na fé. Isto é o poder do Evangelho que nós ouvimos. É o poder da encarnação do Filho de Deus. O Verbo que se fez carne. O Verbo que habitou entre nós. No meio da humanidade. E que mostrou a graça de Deus para pecadores como nós. É com isso que nós podemos iniciar o nosso dia, o primeiro dia da semana. É com essa mensagem que nós podemos louvar e engrandecer ao Senhor Deus. Somos um povo agraciado. Somos um povo mais do que vencedor. Que o Senhor Deus, meus irmãos, Ele nos ajude. Que Ele conceda a graça e nos dê sempre o seu amor, para que possamos louvá-lo e engrandecê-lo, dando toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu encorajamento. Que o Senhor nos ajude a fazermos a tua vontade. Que o Senhor nos ajude para que assim, Senhor, esta palavra esteja em nosso coração, esteja fortalecendo a nossa fé, esteja nos ajudando, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a te servir fielmente. Nos ajuda, Senhor, a ser. Sabemos que somos fracos e por isso nós te rogamos. Nos ajuda, Senhor, para que dia após dia venhamos te servir. Obrigado, Senhor, pela tua graça e tua bondade. Aceita a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e também dar nossas ofertas. E vamos cantar o hino 89. Nome algum no céu e na terra. Então cantemos. Nome algum no céu, na terra, se comparam de Jesus. Ele sobre
graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Sim, irmãos, terminamos o culto. Então, só lembrando, à noite, às 19 horas, então será o pastor Dinho que estará pregando aqui. Então, vamos estar prontos também para cultuar à noite. Então, até logo mais.